O segredo do bom professor é simples. É capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Entrando no tabernáculo. O pátio. Que maravilha! Nós saímos do estudo do projeto de Deus passado à mente de Moisés e agora já estamos entrando no tabernáculo, ou seja, no pátio do tabernáculo, ou seja, o átrio. E a lição 3, ela vai trazer algumas lições preciosas, algumas revelações extraordinárias da tipologia que podem ser aplicadas à vida da igreja e à vida dos crentes em particular. Já podendo começar pelo próprio textuário. No capítulo de João, capítulo 10, o livro de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, e João gravou perfeitamente, Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Aqui é o caminho de entrada, é o ponto de entrada que nós temos dentro dessa matéria. Para adentrar no tabernáculo, e a palavra tabernáculo, ela envolve toda a dimensão que envolve a construção do tabernáculo. Não só a tenda em si, mas também a cerca que foi feita em torno dessa tenda. O que é o pátio de fato? Se não, eu diria o redil. E quando eu falo de redil, é para lembrar de ovelhas. O pátio é como um redil de ovelhas. Um pastor de ovelhas é aquele que fica durante as noites no redil como guardião do seu rebanho. Aqui o Senhor se apresenta como tal. O Deus de Israel, Yahvé, desejava ficar no meio do seu povo. O tabernáculo, na verdade, seria o seu redil no meio de Israel. Então, ele mesmo propõe a Moisés construir uma morada especial no meio das tribos de Israel, na qual ele, o Senhor, pudesse habitar com o seu povo. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse um santuário para a sua presença imanente no meio de Israel. E sabe o que é que disse o Senhor a Moisés? E farão um santuário, e habitarei no meio deles. Em síntese, Deus desejou morar com os homens. E isso é maravilhoso. Isso fala, na verdade, da imanência de Deus. Deus é ser imanente. Isto é, Deus perto de nós, Deus junto de nós, Deus vivendo conosco. Depois de Deus ter concedido o desenho do tabernáculo a Moisés, todo o procedimento de ação para a construção do tabernáculo iniciou-se com aquela doação dos materiais que seriam utilizados na construção do tabernáculo. A alegria de ter um santuário no meio das tribos foi um incentivo inigualável para todo o povo de Israel. E a primeira ação para a construção foi a feitura de uma cerca especial, diferenciada de tudo que eles jamais tinham visto, uma cerca feita com linho retorcido, linho tecido retorcido, branco, forte o suficiente para manter
a exclusividade do tabernáculo. Que maravilha! Portanto, o tabernáculo, ou seja, a tenda da congregação, ficaria dentro de uma cerca de tecido de linho torcido que o rodeava. Essa cerca era feita com cortinas altas, e o material dessas cortinas eram exatamente o de linho fino torcido, com o qual faria a tela que circundaria todo aquele espaço chamado átrio ou pátio. Muito bem. É interessante também perceber que as medidas do pátio ou do átrio eram bastante especiais nas medidas do Oriente Médio, especialmente em Israel. 100 côvados por 50 côvados, que equivalem aproximadamente a 45 metros por 22,5 centímetros. Era mais ou menos a equivalência desta medição de 100 côvados por 50. No desenho do profeta não havia, por exemplo, portinholas laterais, nem atrás, nem nos lados, nem tão um pouco, apenas na frente, uma única entrada. Nada e ninguém podia entrar no pátio senão pela porta principal. A porta foi especialmente desenhada e construída para servir de entrada e saída ao acesso do povo naquele local. Portanto, esse acesso, na verdade, restringia-se à parte exterior do pátio, ou seja, dentro dessa cerca de linho fino retorcido, haviam dois ingredientes importantes que eram o altar de bronze ou de cobre para os sacrifícios e a bacia de bronze polido para as purificações dos sacerdotes antes de entrarem no santuário propriamente dito. Porém, o acesso do povo ao santuário seria somente possível através do sacerdote. Essa era a forma como um pecador lá de fora podia entrar. Ele entrava sempre mediante uma representação, e a sua representação eram os sacerdotes, o qual apresentava os sacrifícios pelos pecados e sacrifícios de gratidão do povo. Esse era o papel dos sacerdotes. Hoje, o caminho de acesso a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa porta, a porta de acesso ao Pai. A sua carne era representada pelo véu que foi rasgado sem mãos, lá nos dias da morte de Jesus. De alto a baixo, no grande templo de Jerusalém, mediante a sua obra expiatória. O autor da carta aos Hebreus, ele escreveu assim, dizendo assim, no capítulo 10, versículos 19 e 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, subentende-se, na verdade, essa tipologia de que este véu rasgado representava a própria carne de Jesus rasgada, ferida pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Uma vez que estamos falando do pátio e da porta, é bom a gente lembrar de como o pátio estava no meio do povo de Israel. A vida do povo de Israel não era desorganizada. Moisés era um homem organizado. E por isso mesmo Deus orientou essa organização de modo especial. No livro de Números, por exemplo, nos capítulos de 1 a 10, nós temos relatados fatos, alguns, acontecidos entre o Sinai até Cades Barneia, que foi um período mais ou menos de 39 anos. Nesses capítulos, Israel era ainda um povo desorganizado. E por isso, Deus ordenou a Moisés fazer um censo relativo das tribos para ter noção exata do número de famílias existentes e descobrir entre eles os homens para o serviço militar. Moisés sabia que o povo precisava da ordem para que pudesse cumprir o contingente de guerra e os grupos para as várias atividades sociais no meio do povo. Então Moisés, que tinha
uma noção de organização pela formação acadêmica que teve ainda no Palácio do Egito, Moisés organizou de forma invejável, fazendo a distribuição das tribos em torno do tabernáculo. E onde ficava o tabernáculo? No centro de todas as tribos de Israel. Permita-me dizer isto a você, professor, que vai falar ao seu aluno, e diga isso a eles. A melhor tipologia para o tabernáculo é o Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou o nosso tabernáculo, isto é, como profetizou Isaías, ele, está falando, esse pronome ele está indicando uma pessoa, está falando de Jesus, ele será um santuário. Por isso, a melhor tipologia para o tabernáculo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 8,14 você vai ver isto. E é interessante a gente perceber o seguinte, perceber o que eu chamo de a temporariedade do tabernáculo. Quando o povo de Israel chegou às planícies do Sinai, ficou maravilhado pela beleza exuberante daquele lugar, do sol brilhante, das suas montanhas extraordinárias e do vale à sua frente. O povo não só entendeu que ali era o lugar onde Deus estaria presente para orientar o seu povo, mas que manifestaria a sua glória. A partir de então, o povo teve que reconhecer e obedecer à autoridade de Moisés, aceitando o projeto do tabernáculo. Depois de conhecido o desenho do projeto, Moisés partiu para a execução da montagem do mesmo. Naturalmente, com o material pronto, a primeira montagem do tabernáculo foi feita de frente ao Monte Sinai, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Reunidos os materiais prontos do tabernáculo, muito bem elaborados e fabricados e trabalhados por aqueles artesãos, os construtores sabiam que os mesmos eram desmontáveis, porque aquele lugar junto ao Sinai não seria para sempre. A terra prometida, a Canaã desejada e prometida, estava mais à frente. Posteriormente foram registrados nos livros de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, toda a peregrinação de Israel, desde o Sinai até Canaã. E nesse tempo se passaram mais de 39 anos. E dentro desses anos, 38 deles se passaram em Cádiz Barneia. Depois que Israel de fato entrou em Canaã, após a morte de Moisés, na terra de Moabe, sendo sepultado num vale naquela terra, Josué assumiu a liderança de Israel. Está lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Outra coisa interessante, já na terra de Canaã, Josué concitou o povo para a montagem do tabernáculo, a qual teria que ser estabelecida em um lugar fixo. Teria que estar num lugar não habitado e que fosse completamente limpo. Em sua peregrinação pelo deserto, o povo de Israel montou o tabernáculo em Gilgal, mas não ficou por muito tempo em Gilgal. Mudaram para Siló, nas terras, no território de Efraim, e assim foram em frente. A história registrou vários episódios da vida de Israel, quando o tabernáculo havia sido desmontado e a Arca da Aliança não tinha um lugar fixo para ficar. Depois das guerras, nos tempos de Saul e Davi, a Arca da Aliança não tinha lugar certo para ficar. Ela começou a ser guardada em casa de pessoas que foram extremamente abençoadas por causa disso. Finalmente, quando Jerusalém foi conquistada por Davi, então Davi preparou um local e ali foi armada uma tenda para guardar a Arca da Aliança. Inicialmente ficou em Gibeão, depois foi levado para a casa de Obed-Edom e permaneceu ali por 3 meses. Depois de Davi instalar o tabernáculo em Jerusalém e juntar recursos para a construção de um templo para o Senhor, ele mesmo não conseguiu
construir o templo, mas conseguiu concitar o povo a contribuir para a construção do templo. E foi seu filho Salomão quem de fato construiu o templo. E quando esse templo foi construído, Salomão levou para dentro do templo a Arca da Aliança. Deus agradou-se desse feito e confirmou e aprovou esta ação com a manifestação da sua Shekinah, da sua glória naquele templo. Outra coisa interessante a considerar em relação ao tabernáculo é a posição das tribos ao redor do tabernáculo. O desejo de Deus em habitar no meio do seu povo foi efetivado para a construção do tabernáculo. O tabernáculo foi montado no centro do acampamento, de frente para o oriente, isto é, para o nascer do sol. De frente para a porta principal de entrada para o tabernáculo, 3 tribos de Israel foram organizadas para guardarem a porta. A tribo de Judá, Issacar e Zebulon. E essas 3 tribos tinham 186.400 homens. Você já imaginou o número? Aos fundos do tabernáculo, a oeste para o ocidente, na retaguarda do tabernáculo, outras 3 tribos foram estabelecidas: Efraim, Manassés e Benjamim, com mais 108.100 homens. É isso que a gente conhece da história. Ao norte, na lateral do tabernáculo, estavam outras 3 tribos: Naftali, Dan e Aser, com 157.600 homens. Do outro lado, na lateral ao sul, se estabeleceram as tribos de Ruben, Simeão e Gade, com 151.450 homens. O total de homens de 20 anos de idade passou para 603.550 homens. Esse era o número de homens que estavam ali formando os grandes exércitos de proteção ao tabernáculo. Interessante isso aí, o cuidado de Deus, para que não houvesse invasão de inimigos e pudessem roubar a arca do Senhor. Qual é o significado tipológico do pátio na linguagem bíblica de fato? É interessante notar que o pátio ou o átrio era exclusivamente israelita. Os povos gentios ao redor do acampamento de Israel não tinham acesso ao tabernáculo, nem mesmo no pátio, porque só Israel era considerado o povo de Deus. Por isso aquele lugar específico, ou seja, o pátio, era o redil do rebanho do Senhor, o povo de Israel. No Antigo Testamento, era forte esse exclusivismo na mente de Israel. Era privilégio peculiar de Israel o direito de entrar no pátio até a porta do tabernáculo, na cerca especialmente. A partir da porta do santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar e ministrar na presença de Deus. Mas é bom que se diga que o Novo Testamento nos mostra uma outra revelação tipológica. Em Cristo, o acesso foi aberto a todo crente, independente de ser judeu ou não, de ser judeu ou gentil. Torna-se a partir de então sacerdote e exerce o seu sacerdócio mediante o sangue da expiação que Cristo efetuou. E hoje, pelo Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai. Está lá em 1 Pedro 2,9, em Efésios 2,18. O tabernáculo era composto por várias peças diferentes e a sua montagem tinha um caráter especial de unidade e de singularidade. Deus queria que o povo de Israel olhasse para o tabernáculo como um todo, e não como um amontoado de peças, para gerar no coração do povo a noção de unidade. Era tudo que Deus queria. Entretanto, cada peça do tabernáculo tem o seu significado espiritual, porque o tabernáculo representa as realidades espirituais do tabernáculo no céu. E é isso que nós temos que aprender. E a construção da cerca do pátio
era feita com um cortinado feito de linho branco torcido. Está lá em Êxodo 27, 9. E também em Êxodo 38, versículo 9. O tabernáculo ficava separado do povo, das suas tribos ao redor, por uma cerca que media todo o pátio 45 metros de comprimento por 22 metros e meios, 50 e meios de largura aproximadamente. As medidas eram em côvados, que equivalia a cada côvado a 44,4 centímetros, ou equivalente a 2 palmos. Na verdade, essas medidas não são iguais nas várias versões e traduções da Bíblia, porque a medida em côvados difere de uma para outra. Daí porque os estudiosos preferem arredondar esse número, uns para 45 metros, outro para 50 metros. Porém, isso não trará nenhum problema de ordem teológica, por serem exatamente números de medidas e são elementos que não são dogmatizados e que obrigatoriamente tem que ser assim como nós imaginamos. Essa cerca era sustentada por 60 colunas de bronze, e sobre essas colunas estendia-se um cortinado de linho branco torcido de aproximadamente 2 metros e 25 centímetros de altura. Sabe o que quer dizer isto? Que uma pessoa em pé, fora da cerca, do outro lado, não podia ver o que estava na parte interior do pátio. Não podia. Senão a cobertura do tabernáculo. Tudo que eles viam era a cobertura do tabernáculo, da tenda da congregação. E as colunas do pátio, elas foram feitas, note isso aí, com madeira de acácia. Era um arvoredo especial, uma madeira endurecida, muito rija, que existia nos desertos, que mesmo sendo tortas, os marceneiros e carpinteiros conseguiam torná-la uma madeira especial. E essas madeiras de acácia eram sustentadas por placas de bronze colocadas sobre o solo, isso no pátio. As cortinas eram costuradas uma a outra, formando uma tela bem esticada e firme, de tal modo que não se podia ver nada do lado interno do pátio. Todos os encaixes do cortinado eram feitos metricamente perfeitos. Esses encaixes tinham cordas e pinos, e os ganchos eram revestidos de prata. Deixa eu dizer isso a você, e é importante na tipologia bíblica. A prata, na linguagem tipológica da Bíblia representa expiação e justiça, porque a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória de Cristo. O teor químico da prata torna a prata insolúvel e inquebrável. Por isso ela sugere também o quê? Ela sugere segurança, ela sugere estabilidade. Por isso que essas colunas, elas mantinham-se firmes pelas estacas e cordas que serviam para sustentar e dar firmeza às cortinas desta cerca. Estas estacas nada mais são do que as promessas de Deus, as quais dão a todos nós estabilidade à nossa fé cristã. Por último, nós temos os chamados varais de prata. E os varais de prata faziam conexão com as colunas e davam segurança a todo o cortinado, de um ponto ao outro, de tal modo de que isto vem representar para todos nós o perdão de todos os nossos pecados, pela obra justificadora de Cristo Jesus. Essa conexão entre os varais pode representar a nossa salvação, mediante a obra expiatória de Cristo que Ele realizou, o perdão dos nossos pecados e a sua obra justificadora pela fé. Por esse modo, não apenas fomos salvos, mas formamos um povo especial, unido entre si, como aquelas colunas eram unidas para dar segurança em Deus. Assim, a obra redentora une os crentes. É por isso que a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Uma casa de madeira ou de materiais, elas podem ser destruídas, desfeitas, quebradas,
mas a casa de Deus como igreja, como campo espiritual, ela é indestrutível, porque ela une os crentes uns aos outros. E o que nos garante isto é a obra redentora de Cristo Jesus. É o seu sangue. O sangue que corre em todas as veias do nosso corpo é o mesmo que corre nas veias da igreja e de todo crente em Cristo Jesus. Amém? Por isso, a cerca de linho revela a santidade e a justiça de Deus. O caráter reservado da parte interna do pátio revelava a santidade de Deus. E somente os ministros do santuário podiam andar no pátio, se mover no pátio, porque tinham a missão de ministrar os cerimoniais de sacrifício pelos pecados do povo. O pecador não tinha acesso ao santuário, senão através do sacerdote, o qual ministrava com o sangue da expiação. Deixa eu dizer isto, é importante. O linho branco torcido é símbolo de justiça, de pureza e de retidão de Deus. Por isso, o homem carece de justiça para poder entrar na presença de Deus. Não justiça própria, mas a justiça de Deus revelada na obra expiatória de Cristo Jesus. A justiça de Deus está em torno da presença de Deus, como a cerca cortinada está em torno do santuário, porque ele é absolutamente santo, e isto é maravilhoso. A santidade de Deus é como uma barreira que não permite ao homem entrar por si mesmo à presença de Deus. Por isso, a justiça perfeita de Deus foi revelada no ato expiatório de Cristo, e pelo seu sangue nós temos acesso a Deus. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. As cortinas, portanto, do pátio do tabernáculo de Moisés tinham uma dupla função: preservar a morada de Deus no santuário e impedir a entrada do pecador. E a porta do pátio? A porta do pátio, para terminar. No cortinado da cerca da frente do tabernáculo, o acesso ao pátio era pelo lado leste da cerca protetora. Era a única entrada que ficava no meio do cortinado da cerca e media 5 côvados de altura por 20 côvados de largura, mais ou menos 2 metros e 25 centímetros por 9 metros, mais ou menos a largura. A porta era de fato uma cortina especial feita de linho torcido e bordada com 4 cores distintas: branco, azul, púrpura e carmesim. Essa cortina era presa em 4 colunas de madeira, de acácia, e os ganchos eram de prata, tendo suas bases feitas de cobre ou de bronze. Que maravilha! Qual é a tipificação da porta do pátio, portanto? No nosso tabernáculo cristão, a porta é Cristo, que veio para dar acesso a todos os pecadores, porque ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Na tipologia bíblica, Jesus é o único caminho de acesso ao Pai. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a porta era o único meio de acesso a Deus. E isso é interessante a gente considerar. As 4 colunas que sustentavam a porta, sustentava aquela cortina especial, são apontadas pelos estudiosos, às vezes como tipificando os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos do Novo Testamento são, na verdade, a literatura que, na verdade, representa a revelação do ministério humano de Jesus. Revela o Jesus humano. Como Jesus era constituído de 2 naturezas, a divina e a humana, ali estava revelado a natureza divina. O número 4 pode ter outros sentidos na tipologia bíblica. Ela pode representar os 4 cantos da terra, pode representar a plenitude da terra, mas vamos nos prender apenas ao primeiro significado. O Evangelho de Cristo dá acesso às pessoas nos 4 cantos da terra. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A madeira de acácia das colunas
tipifica exatamente a humanidade de Jesus, uma vez que ele se fez carne e habitou entre os homens. Já a tipificação das cores da cortina, que eram azul, púrpura, carmesim e a cor branca, nós temos a começar pelo azul, lembrando o céu. E o que é que nós temos acerca de Jesus? Ele veio do céu. A púrpura também revela que ele é o Rei eterno, porque era uma cor que se relaciona com a realeza e aponta para o Evangelho de Mateus, que mais enfatizou Jesus como rei. Por 14 vezes, Mateus o chama de filho de Davi, cuja descendência Deus prometeu perpetuar no trono de Israel. Na genealogia apresentada por Mateus, a genealogia de Jesus destaca a sua ascendência e descendência real. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus que esperavam o Messias prometido. Já o carmesim era vermelho e lembra o servo sofredor que derramou seu sangue pelos pecadores no Calvário. O carmesim lembra a sua humilhação. O evangelho de Marcos é o que melhor identifica Jesus como servo sofredor, porque ele escreveu especialmente para os romanos. A cor branca de linho torcido aponta para o homem perfeito, do modo como Lucas o apresentou. Linho torcido lembra a justiça, e Jesus se fez justiça por toda a humanidade. Entretanto, quando a gente olha para a realeza e olha para a outra cor, o que nós descobrimos? Que o Evangelho de João foi o evangelho que revelou a divindade de Jesus, onde Jesus é revelado como Deus e Filho de Deus de modo especial. Por isso, nesta lição da porta ou do pátio, é o lugar de acesso a Deus através dos sumos sacerdotes. E Jesus se fez o nosso sumo sacerdote, entrando com seu próprio sangue diante do Pai, aspergindo o santuário, cobrindo a lei que o homem não pôde cumprir, porque só ele pôde cumprir a lei, e por isso todos fomos justificados. Jesus se revelou como o único caminho para alcançar a graça de Deus. Ele, somente ele, é o acesso para Deus. Tem tanta coisa boa, maravilhosa nesta lição, que você, professor, pode ensinar. Eu fiz aqui uma síntese de tudo que poderia ser dito, e você tome o melhor que você puder das minhas palavras para aplicar aos seus alunos em nome de Jesus. E você tem como livro de apoio o livro Tabernáculo, que nós escrevemos objetivando exatamente auxiliar os professores a conseguirem dar uma aula com mais informações sobre este assunto do tabernáculo. Deus abençoe e tenha uma excelente aula nesta oportunidade. CPAD, a editora da Escola Dominical.